Este é o Sindicato em Ação, seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso programa aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Científico RS. Como você sabe, nós também estamos no YouTube e no Facebook. No YouTube, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, clicar no nosso sininho para ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. Estamos também agora na RS Rádio, www.rsradio.com.br. O programa é transmitido às 20 horas, aliás, nas terças-feiras às 19 horas, com reprise nas quintas-feiras também às 19 horas, isso na RS Rádio. Vamos aqui no nosso estúdio receber com muita satisfação o professor Paulo Nogueira, que é economista, trabalhou como representante do Brasil no FMI e foi um dos gestores, presidentes do Banco dos BRICS, né? E à sua esquerda nós temos a professora Rosa Chiesa, ela é professora de economia da URGS, trabalha com tributação e gasto público e teve uma atuação muito importante também na reforma tributária solidária, que é um tema que a gente tem várias vezes comentado aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, é uma grande honra para nós tê-los aqui presentes. E vamos conduzir o nosso debate. O tema principal do nosso debate será a crise econômica atual. É o tema do momento de todos os economistas, eu acredito, de todo mundo interessado em política pública. E eu começaria com o professor Paulo Nogueira, que está lançando um livro. Por favor, deixa eu mostrar. Este livro aqui, que eu comprei, mas ainda não tive tempo de ler. Mas estou louco para ler. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. E conta justamente, né, os bastidores desse trabalho que o senhor fez lá no FMI, no BRICS. Fala um pouco para nós do livro. O livro é, em grande parte, um relato da minha vivência de 10 anos como diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI e depois como vice-presidente brasileiro no Banco dos BRICS em Xangai, né? Uhum. Então ele mistura análise com relato de processos de negociação e trata também de questões macroeconômicas, inclusive da crise brasileira, né? Uhum. Que é o tema que você gostaria de discutir aqui hoje, né? Sim, ou seja, a gente pode ter uma ideia de como chegamos onde estamos hoje. Pode, eu tenho uma visão um pouco diferente da que habitualmente se propaga sobre a situação econômica brasileira. Sem dúvida que a situação é difícil, muito difícil, sobretudo as finanças públicas estão desorganizadas e também há um desemprego gravíssimo no país, né? Mas o Brasil não entrou em colapso, como às vezes se afirma, nem quebrou. Isso acho que é um exagero monumental. Nós temos alguns trunfos, temos capacidade ociosa, produtiva, desemprego, fatores de produção que podem ser aproveitados, temos uma classe empresarial ativa, temos uma classe trabalhadora ativa, temos recursos naturais abundantes, a inflação está controlada, até baixa, abaixo das metas, né? O regime cambial que nós temos é um regime apropriado para o Brasil, o regime de câmbio flutuante, temos reservas internacionais altas. Sim. Então dizer que o Brasil quebrou é um exagero monumental. E não me surpreenderia que, apesar das nossas dificuldades de vários tipos, inclusive políticas, sociais, que enfrentamos hoje, o Brasil se recupere agora, nesse final de 2019 e início de 2020, e apresente algum crescimento econômico, não digo espetacular, mas alguma coisa razoável, que comece a tirar o país desse longo período de recessão e estagnação, né? É um período bastante longo, né? A gente poderia ainda chamar de uma questão cíclica? Na sua opinião, ou não? Em parte, sim. Nós tivemos uma fortíssima recessão em 2015, 2016, uma recessão diferente das recessões anteriores brasileiras, porque foi fabricada sobretudo aqui dentro, né? E depois a recuperação não veio, né? Veio o Brasil em 2016, 2017, 2018, 2019, cresceu pouco, né? 0%. Se quiser, zero. Está estabilizado, está estagnado. Em termos per capita, praticamente zero, um pouquinho acima de zero. E agora, em 2020, por motivos que pouco tem a ver com a retórica do governo, tem a ver mais com o que o governo está fazendo na prática. O governo Bolsonaro resolveu dar uns estímulos para a economia.
E a queda da taxa de juros, ação da Caixa, FGTS, liberação, 13º do Bolsa Família, O distribuição controle de do cheque recursos, especial agora também. tabelamento dos juros vai ajudar um pouquinho também. Não, quer dizer que não tem nada a ver com o discurso, né, de liberalização total. Acho que o governo Bolsonaro começou com um discurso radicalíssimo, até meio lunático na área econômica, de que reformas estruturais resolveriam tudo e a economia se recuperaria quase espontaneamente. E acabou que nada aconteceu nos primeiros 6, 7, 8 meses e o governo foi mudando de postura. E adotou uma política convencional de estímulos que pode resultar efeitos positivos, pelo menos no curto prazo, né? De novo, nada de espetacular. Não acho que o desemprego, por exemplo, não acho que vai cair tanto. Vai cair um pouco, mas vai continuar muito elevado. Ainda falta uma política de crescimento, de desenvolvimento mais consistente. O Boletim Focus está prevendo para o ano que vem 2,2% de crescimento, 2,22% de crescimento do PIB. Exato. Pode cair nessa faixa de 2, 2,5%. O senhor acha que não é exagerado? Não. Acho que pode ser. Na realidade, se você olhar os boletins Focus dos anos anteriores, todos eles, desde o fim da recessão, indicavam isso para o ano seguinte. E essas expectativas do mercado se frustraram. Você sabe que economista não sabe fazer previsão, né? Já ouvi falar isso. Já ouviu falar? Então eu digo isso com certo cuidado, mas eu acredito que dessa vez é possível que a expectativa do mercado se verifique como correta. E essa recessão, medo de recessão mundial que está se falando por aí, alguns setores falam disso, não afetaria o Brasil? Esse cenário assim, de um crescimento de 2, 2,5% é um cenário que a gente chama de steady state, se não houver grandes choques, se não houver uma crise internacional que abale profundamente as nossas exportações, a nossa economia, se não houver uma crise política brasileira que desorganize tudo, aí dá para chegar nesses 2, 2,5%. É claro que choques podem alterar essa perspectiva. Ou seja, pelas condições atuais podemos chegar lá. Agora, se tiver algum imprevisto no meio do caminho, aí já não tem como. A previsão, normalmente as previsões são feitas assim, na ausência de grandes choques, né? Sim. No momento não se desenha nenhuma recessão mundial gravíssima, né? Mas eu me lembro, por exemplo, em 2008, aquela grande crise que eu até descrevo no meu livro, né? Os efeitos dela no Fundo Monetário e em outros lugares. Naquela época ninguém esperava o que aconteceu. Foi uma enorme surpresa aquela crise financeira de 2008, né? Sim. Pouquíssimos economistas anteviram, né? Então, surpresas positivas e negativas sempre acontecem, né? Perfeito. Professora Rosa, a senhora participou, além da reforma tributária solidária, a senhora participou também de um trabalho muito interessante que está sendo feito, que nós já comentamos aqui no nosso programa, em edições anteriores, que é um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com a Receita Estadual. Resultou num livro, que o livro é Cidadania Educação Fiscal. Educação Fiscal. É cidadania. Isso. Comenta um pouco para nós do livro. Então, olá a todos, obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Científico pelo convite, dizer que é uma satisfação estar participando dessa conversa com o professor Paulo Nogueira. Sim, eu tenho participado ativamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul na proposta que resultou numa publicação bem significativa, bem robusta, que é um livro de quase 1000 páginas, que faz um diagnóstico da tributação no Brasil. Então, são vários pesquisadores de diferentes, né, Receita Federal, Estadual, enfim, de algumas universidades, liderado pela Anfip e pela FENAFISCO, obrigada, e que faz um diagnóstico de praticamente todos os tributos, né, que compõem o sistema tributário brasileiro, e a partir desse diagnóstico nós formulamos também uma política, uma proposta de reforma tributária para o Brasil, sim, que foi protocolada pela deputada Jandira Fegali e está lá junto com as outras duas propostas de reforma tributária que estão tramitando no Congresso Nacional. Sim. E o projeto de Educação Fiscal e Cidadania também é um projeto de extensão na universidade, que ele conta com uma parceria da Receita Federal, da Receita Municipal, apesar de não designar esse nome especificamente, da Receita Estadual, via a Secretaria da Fazenda, do Instituto Justiça Fiscal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Faculdade de Ciências Econômicas e o Centro de Governo, né, de Estudos Internacionais, que é um curso que é ofertado aos sábados pela manhã, quinzenalmente, a todos os cidadãos interessados em descobrir um pouco mais sobre esse tema de Estado, tributos, gastos públicos, porque muitas vezes a gente observa
a mídia divulga, né, claro que na velocidade, né, às vezes a gente chama da mídia ligeira, divulga temas que eles podem, que eu vou chamar, que muitas vezes são difundidos mitos acerca desses temas, né? Enfim, né? Como o peso da carga tributária. O peso da carga tributária, por exemplo, 32% para todos os brasileiros, não. O trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, ele tem uma carga tributária maior, de quase de 50%. Sim. Por outro lado, como nós temos hoje isenções de tributos sobre rendas advindas de lucros e dividendos, se a gente olhar o imposto de renda da pessoa física, que é o imposto que eu estudei especificamente junto com outros parceiros, nós vamos ver que contribuintes brasileiros que têm uma renda mensal de mais de 240 salários mínimos, ele tem uma alíquota efetiva menor do que quem recebe 5 salários mínimos. Ou seja, é um sistema tributário bastante desigual, injusto. Sim. E o que chama atenção é que as outras 2 propostas de reforma tributária que estão no Congresso Nacional, elas estão focadas muito no tema da simplificação, e elas negligenciam o tema da redução da progressividade, que vai acabar por conta reduzindo a desigualdade no Brasil, que tem aumentado essa desigualdade desde 2016. O próprio índice de Gini mostra isso, então, enfim, sim. Aí como é que a gente insere esse tema da crise, né? Esse tema, professora Rosa, professora e Cristian, é um tema que é clássico, assim, nós sabemos há muito tempo que esse é um grande problema, um dos grandes fatores que contribuem para a concentração de renda no Brasil, é o sistema tributário regressivo, né? Sim. E é notável que nenhum governo brasileiro conseguiu enfrentar esse problema. Nem mesmo os governos de centro-esquerda, Lula, Dilma, conseguiram enfrentar esse problema. O sistema tributário permaneceu regressivo, né? Tributando, como a professora disse, mais pesadamente os setores de baixa renda e aliviando para os setores mais ricos, né? E no fundo está relacionado com um problema que o senhor comentou, que o Brasil os indicadores do Brasil estão bons em vários aspectos, mas o principal problema é a questão do déficit, a questão fiscal, né? O problema de caixa dos governos. Mas a pessoa estava fazendo alusão a uma coisa diferente, que é mais assim estrutural, que é a desigualdade no Brasil. Sim. E uma das dimensões da desigualdade é a tributária. Sim. Eu fico pasmo de ver economistas, por exemplo, agora alguns economistas da mídia, do establishment, descobriram que a desigualdade é um problema, né? Sim. Mas esses mesmos economistas que agora enchem a boca para falar em desigualdade, quando falam da questão... Né? Não, estou falando dos brasileiros. Sim, mas o próprio FMI tem se manifestado. Sim, no exterior esse tema já foi... Por isso é que repercute aqui, porque os mentores intelectuais de alguns economistas ortodoxos brasileiros estão levando em conta com mais força o tema da desigualdade. Mas o que eu queria dizer é que esses mesmos economistas que enchem a boca para falar de desigualdade em termos genéricos, quando tratam da questão tributária, por exemplo, esquecem o tema. Aí é o que a professora disse. Estão falando de simplificação tributária, que é importante, reforma dos impostos indiretos é importante, mas omitem a questão da regressividade, da desigualdade. Eu acho que como é que nós linkamos esse tema com a crise, né? Na verdade, a crise provocou o déficit, e não o déficit provocou a crise. Eu queria só voltar um pouquinho, né, o que o professor Paulo Nogueira falou, e aí a gente tratar esse tema da tributação como uma alternativa ao enfrentamento da desigualdade e até das contas públicas, e não só a tributação como o tema da renúncia da receita, que desde 2017 o Tribunal de Contas da União tem o seu painel de renúncia de receitas, mas dizer o seguinte: o Brasil em 2014 ele tinha taxa natural de desemprego. Ou seja, nós tínhamos sim uma crise econômica se avizinhando, mas que essa crise econômica vai se aprofundar no Brasil por uma crise política. E muitas vezes, né, a crise ela vai se aprofundar e ela vai fazer uma redistribuição aí, de ganhos entre os diferentes grupos econômicos. Então eu queria tratar um pouco assim do tema da austeridade fiscal e usar alguma coisa assim que eu acho bastante importante, que são os mitos que se difundem em torno do tema da austeridade fiscal. Se a gente for olhar a composição do PIB no final de 2018, praticamente o consumo agregado, o gasto do governo, investimento e as relações e o comércio internacional, nós vamos ver que o consumo agregado representa em torno de 55%. E pegar o gasto público dá 20%, ou seja, 75% da demanda agregada
né, que é um fator relevante, sim, para promover crescimento econômico, para atrair investimentos, enfim, porque o empresário não vai investir se não tem demanda para o seu consumo. Tem um conjunto de variáveis e, portanto, o déficit público, daí eu quero entrar no mito da fada da confiança, cujo nome foi designado pelo Krugman, ele é um tema importante. Então, por mais que o governo Bolsonaro tenha, de fato, usado o tema do FGTS, mas que ele é a renda do FGTS, mas que ele tem tido uma importância significativa no consumo agregado, na minha avaliação, ele é insuficiente. E, por outro lado, também a questão do gasto público, porque o governo Bolsonaro ele está identificado com aquilo que a própria revista The Economist falou, da perversão do neoliberalismo. É corte de gastos públicos e, ao mesmo tempo, parece que tem uma concepção de que se administra o Brasil como se administrasse a gestão privada. E o Estado não é uma empresa, até porque as normas legais elas são outras. Então, se difundiu, e não é só no Brasil, a Europa parece que já está superando um pouco isso, né? Não é só no Brasil, de que era preciso reduzir o gasto público, obter, né, o equilíbrio fiscal e, a partir daí, os investidores, o investimento, por isso que é a fada da confiança, haveria uma fada e que os investidores investiriam, como se o investimento dependesse apenas do equilíbrio fiscal do Estado. E, na verdade, o investimento ele vai depender de um conjunto, de ter demanda agregada, né, de ter um ambiente institucional razoável, confiável, de ter uma taxa de juros, é verdade, houve uma redução significativa da taxa de juros, o que é importante, sim, mas tem um conjunto de outras variáveis. Então, não basta reduzir, é preciso sim, na verdade, uma política anticíclica, uma intervenção do Estado na economia, que é o que ele falou de o que o Krugman cunhou de fada de confiança. E veja que esse tema da austeridade fiscal, ele foi criado lá no pós-guerra, no Reino Unido, com um objetivo oposto do que é usado hoje. Ou seja, nós precisávamos que os cidadãos contribuíssem com mais tributos para o Estado recuperar o país no pós-guerra. E se a gente for olhar o tema da austeridade, ele não existe em economia, ele vem da filosofia moral e ele foi incorporado na economia como se, né, aqueles valores que tem supostamente benefícios para a gestão doméstica, tivesse também no âmbito da gestão pública, só que na verdade são lógicas opostas, né? Que é esse outro equívoco que às vezes eu brinco em sala de aula, né? Que é comparar o orçamento doméstico com o orçamento público. Então, muitas vezes eu provoco, diz, bom, nós vamos fechar os cursos de economia, porque não há mais necessidade de fazer isso, porque veja, a dona de casa, eu pergunto, alguém dos telespectadores conhece dona de casa que tem condições que emite a sua moeda? Você conhece alguma dona de casa que ela mesma define a taxa de juros que ela vai pagar sobre aquela emissão monetária, emissão de títulos públicos? Era o ex-governador Sartori. Né? Isso. Nós temos que chamar a nossa correspondente, a Fabiane Flores, depois a gente continua o debate. Fabi, pode vir aí com os destaques da semana, é com você. Oi, Christian. Vamos então aos destaques da semana. Estados Unidos taxa aço e alumínio do Brasil como retaliação. PEC da regra de ouro é admitida. Salário de servidor poderá ser reduzido. Me chamaram para este jogo de centro, afirma Eduardo Leite. PEC 110 de 2019, de autoria do senador Davi Alcolumbre, que altera o sistema tributário nacional, tramita no Congresso. Previdência. Estados e municípios devem se adequar até julho ou podem perder verbas da União. Receita abre consulta ao 7º lote de restituição do imposto de renda. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo
capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação aqui na TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. Nós estamos no canal 55.1 HF e 11 da NET. Estamos também nas redes sociais, no YouTube, tanto da TV Sindifisco RS quanto da TV Urbana. No nosso segundo bloco, vamos continuar falando sobre crise econômica brasileira. E eu começo com, aliás, vou fazer aqui uma explicação. O professor Paulo Nogueira ele tem um compromisso, né, em virtude do horário, ele vai ficar esse segundo bloco inteiro para ele e depois nós encerramos apenas com a professora Rosa Chiesa. Professor Paulo, parece que hoje é um consenso, pelo menos na grande mídia, de que só se fala nisso, que o problema no Brasil é a questão do déficit fiscal, que tem que se resolver o déficit fiscal, e como a professora Rosa disse, nós, se resolvermos o déficit fiscal, todo o resto vai andar e o Brasil vai crescer, vai ter prosperidade. Eu, pelo menos, como cidadão... O contrário, né? Sim, exato. Não, deixa eu explicar. Não é o que a professora defendeu. O que ela disse que é o discurso que vigora, que a senhora é contrária, né? E também houve uma crítica, boa parte dos economistas ortodoxos, aí pelos anos 2000, final da década de 2000, que apontava que o Brasil estaria gastando demais, o governo, né? E isso levaria a uma crise econômica. Seu ponto de vista com relação a esse aspecto? Eu concordo que a questão fiscal é uma questão importante, que é uma dificuldade importante que o Brasil tem. Eu concordo que há muito gasto desnecessário no âmbito público, muito desperdício. Eu não sou contra a austeridade. Acho que a austeridade no trato das questões públicas é uma questão importante. Eu não concordo com a tendência da esquerda de transformar a austeridade num vilão. Acho que é uma mensagem equivocada que a gente passa, sabe? A austeridade é um valor que merece ser respeitado no âmbito do setor público, sim. Agora, o discurso dominante sobre a questão fiscal tem muitas falácias, algumas delas a professora Rosa apontou no bloco anterior, né? Por exemplo, há um certo exagero quanto à dimensão da questão. Eu concordo, por exemplo, em dizer que o Estado brasileiro quebrou em algum nível infranacional, em alguns estados, sim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Mas dizer que a União quebrou, ou que a maioria dos entes da federação quebraram, é um exagero manifesto, entende? Que leva a medidas drásticas, às vezes desnecessárias, né? Que podem ser recessivas. Então, quando você discute a questão fiscal, você tem que levar em conta o estado cíclico da economia, o efeito distributivo das medidas fiscais corretivas. Num país com a desigualdade que o Brasil tem, qualquer proposta de política econômica tem que ser avaliada à luz do efeito distributivo. Qual é o efeito dessa política proposta sobre a distribuição de renda? Vai desconcentrar ou vai concentrar? Entende? Porque nós estamos com um problema gravíssimo de desigualdade, não se pode enfrentar a questão fiscal sem levá-la em conta, né? Entende? Mas eu digo no meu livro, esse que eu lancei ontem, lancei aqui em Porto Alegre, que é importante o ajustamento das contas públicas, viu? Porque é isso que torna o Estado independente do mercado. Entende? Se o Estado mantém um déficit elevado, ele depende de financiamento. Se a dívida é mal administrada e rola num prazo curto, ele fica nas mãos do mercado. Então, uma da garantia da independência nacional e da solidez do país é ter um Estado ajustado, que não gasta demais realmente, se financia de forma adequada, entende? Então, nesse ponto, a minha posição é um pouco diferente da posição expressa, às vezes, por muitos economistas heterodoxos, que tendem a estigmatizar a busca do equilíbrio fiscal, entende? Acho que é um problema sutil. Então, o governo acerta em fazer o ajuste fiscal no momento, na sua opinião? Não, porque a situação cíclica não permite um ajuste fiscal drástico. Ah, sim. Eu diria que, no momento, o mais urgente seria estabilizar a economia e permitir alguma recuperação. Porque a situação cíclica é muito desfavorável, entende? Então, sim, apontar para um horizonte de ajustamento,
adotar regras fiscais compatíveis com isso, mas não forçar o ajustamento do curto prazo, porque a economia precisa de se recuperar. Precisa de investimento público, por exemplo. Não? É uma ilusão imaginar que o investimento privado vai liderar sozinho a recuperação. Precisa da ação dos bancos públicos. Não vai depender apenas do banco privado. Não? E até o governo já está reconhecendo isso, né? Não vai privatizar o Banco do Brasil? Não vai privatizar? Não sei, mas já a prática está reconhecendo isso na medida que mobiliza a Caixa Econômica para ampliar o crédito e reduzir a taxa de juros, né? Então, tem que haver um pragmatismo nessa discussão fiscal, sabe? A questão da tributação que a professora Rosa nos traz, ela pode ter algo a ver nesse sentido, porque tem tudo a ver com a questão fiscal, né? E aqui no Cientifisco, no nosso programa, inclusive, a gente critica muito, ou levanta muito essa questão de que o governo estadual e também o federal tem muito foco no corte de gasto, na redução, corte de despesas. Nós estamos com um pacote agora do governo Leite aqui que atinge diretamente o funcionalismo, vários cortes, o objetivo dele ultrapassa aquilo que ele tem discursado, que é de conter o avanço vegetativo da folha, porque está retirando e taxando aposentadorias mais baixas, então já passa a ser fiscalista o objetivo dele. Eu não tenho condições de comentar a situação do Rio Grande do Sul, que eu não conheço, mas eu noto que no Brasil inteiro há uma tendência da mídia e dos economistas, que tem mais voz na mídia, de estigmatizar o funcionalismo público, né? De transformá-lo numa espécie de vilão. É outro estigma, sim. De confundir assim, características do funcionalismo com privilégio, de apresentar os dados de forma falaciosa, sabe? Eu vou te dizer, na minha experiência no exterior, que eu descrevo nesse livro, O Brasil Não Cai no Quintal de Ninguém, o que eu notei assim, concretamente, assim, não foi em teoria nem lendo livros, é a ação das carreiras permanentes do Estado brasileiro no nível da União, estou falando do nível da União, né? No campo internacional. Estou me referindo aos diplomatas, aos funcionários de carreira do Banco Central, da Fazenda, do Planejamento, entende? Ministérios que agora foram fundidos, né? Existem carreiras de Estado, e essas carreiras de Estado são essenciais para o funcionamento da máquina estatal brasileira, entende? Sim, então, se você agora começa a fazer uma reforma administrativa para combater supostos privilégios, que às vezes são privilégios, mas muitas vezes não são, e você vai desestruturando essas carreiras de Estado, eu temo pela capacidade de atuação dos futuros governos, entende? Sim. Porque você vê, o que eu vi? Morei 8 anos em Washington e 2 anos em Xangai, então eu interagi com vários governos brasileiros, né? Com vários ministros, com vários secretários, então, tudo mudava o presidente, mudava o ministro, mas ficava a carreira permanente do Estado, que dá vida ao Estado brasileiro, entende? Continuidade. Então, nós temos que preservar isso aí, e eu vejo com muita preocupação essa tendência a fazer comparações simplistas, por exemplo, salário médio do funcionalismo com o salário médio do país. Que comparação é essa? Não existe isso. É o mesmo falácia da média da carga tributária. Né? Não é possível comparar isso, porque o funcionalismo tem certas características, entende? Também na Previdência, o funcionalismo contribui sobre o salário integral. Não é? Sim. O que não acontece no setor privado. Essas são coisas conhecidas do setor público, de quem conhece o setor público, mas isso é obscurecido na maneira como o assunto é tratado para a opinião pública, né? Sim, a própria questão da paridade e integralidade já caiu em 2003. Pois é. 2003, no governo Lula, no início do governo Lula ainda. E as pessoas ainda acham que o servidor público se aposenta ganhando todo o salário e com paridade. Mas vamos voltar um pouco à questão do seu livro, da sua atuação no FMI. Esse tempo todo que o senhor esteve lá, o senhor passou pela questão que o Brasil zerou a dívida com o FMI. O senhor estava na época lá? Não, isso aconteceu um pouco antes de eu ir para lá. Ah, foi um pouco antes. O Brasil pré-pagou o empréstimo que tinha tomado do FMI na época do Fernando Henrique Cardoso. Quando eu cheguei lá, o Brasil não era mais devedor do fundo, mas se tornaria logo depois credor do fundo.
para minha surpresa. Ah, sim, foi essa mudança que teve quando o senhor estava lá. Isso, porque as coisas acontecem com tanta velocidade, né? Eu, quando tinha 30 e poucos anos, fui do governo brasileiro, com o SAIAD Planejamento e o Funaro, Gilson Funaro, na Fazenda. E nessa época eu participei de uma equipe que negociou com o Fundo Monetário para tentar obter um empréstimo para o Brasil. Como é que eu podia imaginar que 20 e poucos anos depois, eu estaria de novo no fundo, na condição agora de diretor, e que o Brasil, eu negociaria um empréstimo do Brasil ao fundo, e não do fundo ao Brasil. Deve ter sido. Foi uma experiência assim, singular, eu não me acostumei rápido a isso. Inclusive eu fui contra, eu aconselhei o governo brasileiro a não emprestar, e o Lula decidiu não seguir esse caminho, com razão, porque foi uma operação muito bem sucedida, que ele aumentou a influência e o prestígio brasileiros, com um custo financeiro muito baixo, sabe? E eu descrevo no livro esse processo pelo qual o Brasil, devedor nato, hereditário, até inadimplente, como foi, por exemplo, nos anos 80, se transformou num credor do fundo e tinha uma voz e uma influência muito grande no mundo, né? Sim. Por isso que eu digo no título do livro, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, o Brasil é um dos gigantes do mundo. E quando se comporta de maneira condizente com o tamanho que tem, ele adquire uma influência automática em todos os cantos do planeta. Parece até estranho dizer isso no momento que o Brasil está tão por baixo, né? Pode parecer uma fantasia que eu estou aqui expressando, mas não, é uma realidade que eu vivenciei, sabe? Lá no contexto do FMI, o senhor vivenciava esse prestígio da imagem brasileira? É porque eu trabalhava no FMI, mas também era delegado brasileiro nas negociações do G20 e dos BRICS. Sim. Então eu acompanhava e participava do processo pelo qual o Brasil se posicionava, não só no Fundo Monetário, mas também no Grupo dos 20, que é o grupo dos maiores países desenvolvidos e emergentes, e nos BRICS, que se formaram a partir de 2008. Né? E a voz do Brasil, você pode até dizer, como disse, por exemplo, em conversa comigo, o Mangabeira Unger, no ano passado, o Brasil buscava o protagonismo a qualquer custo nessa época, isso não é certo, tem que focar nas nossas prioridades. É uma opinião respeitável, mas eu via que naturalmente o Brasil, sabe, desempenhava esse papel global e ninguém estranhava, pelo contrário. Sendo o Brasil um dos gigantes do mundo, era de se esperar que o Brasil tivesse presença, não digo em todos os temas da agenda internacional, mas em quase todos. E esse era, por exemplo, nosso papel no Fundo Monetário. Nós atuávamos em quase toda a agenda do fundo, né? Nessa época, né? Com voz ativa. Né? Professor, nós estamos chegando ao final do segundo bloco e vou lhe passar para as considerações finais aí, focando na questão da crise econômica mesmo. Soluções, alternativas que o senhor enxerga, o que tem que ser feito para a gente superar a atual crise. Obrigado, Cris, foi um prazer participar. Obrigado, professora Rosa. Nós que agradecemos. Mas nós estamos, não tivemos tempo de falar disso, mas nós estamos atravessando uma quadra muito difícil no país, uma quadra de obscurantismo, né, de retrocesso, mas eu acredito que essa quadra será passageira. Nós temos que partir para uma outra atitude, sabe? Em relação ao país, em relação ao mundo, recuperar os valores que o Brasil sempre defendeu. O Brasil nunca foi isso que está aí. Verdade. Esse país ressentido, ignorante, atacando consensos internacionais de maneira gratuita e tosca, né? Se mostrando pequeno, né? Nas relações com outros países e nas relações com o seu povo, né? Então, nós estamos numa fase difícil, mas eu acredito que essa fase vai ser superada. Nós estamos passando por uma provação, vamos dizer assim. Sim. Essa provação vai nos mostrar os perigos de certos caminhos e nos levar de volta para um rumo da civilização, do desenvolvimento com justiça social. Tomara que aprendamos com esse período que estamos passando. Né? Exato. Muito obrigado, professor. Foi uma grande honra, um grande privilégio estar com o senhor aqui. É um prazer. E nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, voltaremos debatendo ainda a situação econômica brasileira com a professora Rosa Chiesa. Até logo. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com os seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS.
Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco aqui do Sindicato em Ação, um programa que você sabe debate os temas de grande relevância para todos nós, para a vida de todos nós brasileiros. Estamos aqui no estúdio agora somente com a presença da professora Rosa Chiesa, porque como eu informei no segundo bloco, o professor Paulo Nogueira precisou se ausentar porque tinha um compromisso. Vamos continuar falando sobre crise econômica no Brasil. E eu retomo a mesma pergunta, praticamente, que eu fiz para o professor Paulo Nogueira, eu faço para a professora Rosa Chiesa, que é o seguinte, né, a questão da austeridade fiscal, que é o discurso que domina aí a grande imprensa, que domina o senso comum, até eu diria que seria a solução para o momento, o Brasil controlar seus gastos e a partir daí a economia se desenvolveria a contento de todos nós. Bom, professora, essa questão da austeridade fiscal, a senhora já tinha comentado, né, no primeiro bloco, que a senhora é uma crítica da austeridade fiscal por si só como solução para todos os problemas, né? E o professor Paulo Nogueira havia comentado que também ele fez uma ressalva, né, de que ele em certos momentos é preciso ser austero na condução da política econômica do país. Porém, isso teria que ter um cuidado para isso não se tornar um exagero, que levaria a medidas desnecessárias e exageradas, né? Como eu poderia citar aqui, não sei se ele concordaria comigo, mas eu poderia citar a PEC dos gastos, que foi aprovada no governo anterior. Temos agora a PEC do federalismo, novo pacto fiscal federativo. Estou chamando de novo pacto federativo essa PEC. Temos medidas como a reforma da Previdência. Nessa linha, a senhora acha que essas medidas são realmente medidas desnecessárias para o atual momento de conjuntura do Brasil? Sim, é muito boa pergunta, né? Eu acho que precisa ficar claro que foi a crise que provocou o déficit. O Brasil teve superávit primário aí durante um longo período, até 2014, enfim, 13 ou 14. Mas tem um estudo no Brasil que ele faz, é do Orair e Gobetti, são dois pesquisadores do IPEA, que eles fazem a seguinte pergunta: quando é mais importante aumentar o gasto público? Em que ponto do ciclo econômico? No fundo do buraco, ou seja, na recessão, quando nós estamos no crescimento, quando nós estamos no boom do ciclo econômico? E qual foi a resposta? Eles vão usar os dados da economia brasileira e a resposta deles, que é muito mais relevante, o efeito multiplicador do gasto público, ele é muito maior, ele é muito mais importante quando nós estamos no fundo do buraco, na recessão. Sim. E não quando nós estamos no boom. Então, a austeridade, a hora de fato, a austeridade ou a preocupação com o equilíbrio fiscal, ela deve ser adotada quando a economia está no boom, no topo do ciclo econômico. Sim. E não quando nós estamos no fundo do buraco. Se nós continuamos cortando o gasto público, quando nós estamos na recessão, fazendo uma analogia ao paciente, o que vai acontecer? O paciente está morrendo e eu sigo aumentando a dosagem do mesmo remédio. Eu não posso chegar no final, senão no diagnóstico, resultado positivo, paciente morto. Então, sim, o que nós estamos vendo hoje aqui
não está sendo levado em consideração o ciclo, em que ponto do ciclo econômico nós estamos. E é fundamental, na recessão, o papel dos investimentos públicos, porque o setor privado sozinho não vai fazer essa retomada do crescimento econômico na medida, no grau necessário para, de fato, a retomada. Por mais que o governo Bolsonaro tenha adotado essa expansão, uma pequena expansão do crédito, né, a redução da taxa de juros, o tema do FGTS, elas estão longe de conseguir colocar o Brasil em marcha de crescimento econômico. É fundamental o tema, a retomada dos gastos públicos. E quando eu falo gastos públicos, nós estamos falando de gasto corrente e os investimentos em infraestrutura também. E ainda o que está em curso, por isso que eu não sou tão otimista quanto o professor Paulo, né? É claro que tem uma agenda de costumes, de valores, que eu vou conversar um pouco depois, mas existe, na verdade, um conjunto de, além de uma visão de Estado que volta e que remonta para um olhar de uma empresa, Estado não é empresa. O Estado, porque no auge da crise, os cidadãos brasileiros eles deixam de comprar a escola privada, eles deixam de comprar a saúde privada e eles vão demandar mais do Estado. E é justamente na crise que o Estado está com fragilidade nas contas públicas que ele passa a ter mais demanda. E aumenta o desemprego na crise, e aumenta a violência, e aumenta a insegurança, e o Estado precisa de mais. E aí é nesse momento que nós precisamos de um Estado intervindo e fazendo as suas políticas contra si, e não cortando mais gastos, como nós estamos vendo hoje. Então é preciso ter claro que é a crise que provoca déficit, não o déficit que provoca a crise. Até porque o que cai muito, né, em termos de finanças públicas, o que cai muito são as receitas numa situação de crise. Exatamente. Então quando a gente trata da dívida pública... A crise é de receita. Isso, a crise de receita. Quando a gente trata do tema da dívida pública, é o oposto do que está sendo colocado. Por exemplo, veja, nós temos que tratar da nossa dívida intergeracional. E o que o governo federal está fazendo, por exemplo, se a gente olhar a PEC 188, o que é a PEC 188? É aquela que altera, dentre as várias mudanças propostas, altera o artigo 6º da Constituição Federal de 1988. O artigo 6º, ele diz o seguinte, que são direitos sociais, educação, a saúde, enfim, a garantia dos direitos sociais fundamentais do cidadão brasileiro. E aí a proposta de emenda constitucional 188, ela acrescenta um parágrafo único nesse artigo 6º da Constituição de 1988, que diz o seguinte: será observado na promoção dos direitos sociais o direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Veja, nós estamos a cidadania, o Estado brasileiro nessa proposta está propondo que nós abramos mão do nosso direito à saúde, à segurança, então vou ficar nesses três, educação, em favor do equilíbrio fiscal intergeracional. Eu lhe pergunto, de quem é o direito de ter o equilíbrio fiscal? Eu vou abrir mão de salvar a vida de cidadãos, de pensar na educação que tem externalidades positivas de médio e longo prazo para o desenvolvimento econômico do país, em função de um equilíbrio fiscal intergeracional. Qual é o conceito de equilíbrio fiscal? É a garantia de que o Estado brasileiro, ele não tem mais que se preocupar com saúde e educação dos seus cidadãos, mas ele tem que garantir o equilíbrio intergeracional, ou seja, que nós garantimos o pagamento da dívida dos detentores. Sim, eu não estou aqui defendendo calote, mas o que tem que ser intergeracional é a nossa dívida, que deve ser que já vem sendo alongada desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, já vem todo um alongamento de prazos, mudança de indexadores para indexadores mais voláteis para menos voláteis e assim por diante. Sim. Porque a razão... Tem também uma nova teoria econômica, a nova, moderna teoria monetária, que vai tratar a questão justamente das dívidas, quando a nossa dívida ela é em reais, a maior parte dela é dívida interna, não dívida externa. É óbvio que a gente tem que ter um controle, eu concordo com o professor Paulo que há que ter um controle sobre esse tema das contas públicas. Não há porque... aliás, o Brasil vem organizando muito bem essas contas públicas desde a metade dos anos 80, sempre com mudanças, com inovações na forma de organização das contas públicas. Mas o que nós estamos fazendo hoje e aí por trás disso está o processo de financiarização, nós estamos colocando que direitos fundamentais,
que nós vamos abrir mão, é isso que está sendo dito, que esses direitos fundamentais eles estão, né, como dizem, sujeitos, subordinados ao direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Então, na verdade, assim, quais são os direitos sociais da cidadania que nós vamos subordinar ao equilíbrio fiscal? Ou seja, tudo para combater o déficit. E tudo para combater o déficit. E veja, Christian e telespectadores, essa questão da financiarização, ela não é uma novidade do governo Bolsonaro. Se a gente for olhar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o meu tema de doutorado lá, a minha tese de doutorado, tem um capítulo lá que ele dá prioridade, inclusive, quando for renegociação de dívidas e pagamento de juros, que pode estar descumprindo os indicadores de gestão fiscal. E se nós formos olhar de novo a Emenda Constitucional 95, então o que é grave hoje no Brasil? Nós estamos, olhar a Emenda Constitucional 95, nós vamos ver que também ela diz: vamos limitar os gastos de saúde, de educação, todos os gastos primários, exceto o gasto com os juros. Então, ou seja, tem a Emenda Constitucional 95 é aquela PEC que surgiu da PEC dos gastos. Que é a PEC dos gastos. Do Temer. Isso, ainda no governo Temer, no final de 2016, e que já as pesquisas estão mostrando um aumento da desigualdade no Brasil, no índice de Gini, fruto dessas mudanças, seja da Emenda Constitucional, retirada do Estado, né, na economia, fruto da Emenda Constitucional 95. Eu gosto de falar de exemplos em sala de aula. Por exemplo, nós tivemos um surto de sífilis em jovens no Brasil. E aí eu pergunto, nós vamos deixar os jovens morrerem para atender a emenda constitucional ou nós vamos salvar esses jovens? Dizer, não são perguntas banais, eu estou usando a realidade. Então, o que a cidadania, e é um pouco que a gente trabalha no curso de Educação Fiscal e Cidadania, ela precisa compreender que se ela é a favor da Emenda Constitucional 95, do corte de gastos, do equilíbrio fiscal a qualquer custo no meio da recessão, significa dizer que ela não vai ter que esperar apenas 6 meses para fazer a sua cirurgia no joelho no SUS. Ela vai morrer sem fazer a sua cirurgia. É essa opção política. Por isso que a minha preocupação nesse momento é que há um conjunto de mudanças institucionais em curso no Brasil que estão desestruturando o Estado brasileiro. Tá muito, a própria revista The Economist vai chamar de a perversão do neoliberalismo, que o governo Bolsonaro representa a perversão do neoliberalismo, porque são medidas ultra neoliberais. Sim. Veja, o Brasil, quando aprova a Constituição Federal de 1988, ele vai levar em consideração, claro, um período de transição, né, do período de ditadura militar para a transição democrática, mas também ele vai levar em consideração um período de demandas sociais que tinham sido represadas nesse momento. Enquanto os países desenvolvidos implementaram o seu estado de bem-estar social na década de 50, 60, no pós-guerra, nós começamos apenas na Constituição Federal de 1988. E nós não avançamos ainda. Então, se a gente for olhar a redução das nossas desigualdades no Brasil, vamos pegar início dos anos 90 até 2015, até 2014, que o índice de 2015, que o índice de Gini vai diminuindo, ou seja, a desigualdade no Brasil diminui, ela é fruto da intervenção do Estado na economia, mas principalmente pela ótica do gasto e não pela ótica dos tributos, que é o que nós vimos, que nós estávamos falando antes do tema da desigualdade, para que o telespectador... E também por causa do aumento do salário mínimo. Né? Isso, do aumento acima de 70%, né, em termos reais do salário mínimo. Então, quando a gente olha a desigualdade na América Latina, na Europa e especificamente no Brasil, eu preciso entender qual é o papel do Estado. Então, imagine que meu corpo seja o Estado, um braço meu é a tributação e o outro braço meu é o gasto público. E aí, se a gente for olhar nos países desenvolvidos, o índice de Gini, que mede a desigualdade, antes da intervenção do Estado, fazendo política fiscal, ou seja, gasto e tributação, ele também é relativamente alto. Mas como que na Suécia consegue sair de 0,49 para 0,30? O 0,31, 32, com a intervenção do Estado. Então, e fazendo o quê? Tributação progressiva, muito mais a tributação progressiva, ou seja, tributando mais quem tem mais capacidade de pagamento, que vai conseguir reduzir a desigualdade desses países. Claro que tem o gasto público, mas o peso está na tributação. Quando nós olhamos na América Latina, nós vamos ver que os índices de desigualdade também são altos, mas o Estado, as políticas que o Estado adota, seja a política fiscal, mas falando a política tributária e a política de gastos, ela não consegue reduzir. Na Europa diminui 18 pontos percentuais
Na América Latina diminui a desigualdade, o Sim. índice de Gini. Na América Latina diminui em torno de 9 pontos percentuais. Por quê? Porque os estados nacionais fazem tributação regressiva e o seu gasto tem pouca importância também na redução da desigualdade. E quando nós olhamos o Brasil nesse quadro, veja, eu estou comparando a intervenção do Estado na economia via que tipo de política tributária ele usa e que tipo de gasto público ele faz. É responder quem ele tributa e com esses tributos para quem ele faz políticas públicas. E aí o Brasil consegue reduzir 18 pontos percentuais no índice de Gini. E essa redução da desigualdade obtida no Brasil, ela é até a emenda constitucional 95, é fruto das políticas de gastos públicos. E em primeiro lugar aparece gastos com educação e em segundo lugar gastos com saúde. Então o gasto público ele tem uma importância significativa na redução das desigualdades do Brasil. Então nós estamos hoje numa encruzilhada. Por outro lado, Bolsa Família seria o quê? O Bolsa Família está dentro do gasto público. Sim, mas saúde ou educação? É transferência de renda das políticas sociais. Então nem é tão pesado assim. Não, porque o Bolsa Família ele representa 0,5% do PIB, é muito pouco montante. Mas, por exemplo, vejamos assim, como é que o SUS, né, a educação pública, ou o SUS, no caso a saúde pública, consegue, né, nesse período reduzir as desigualdades do Brasil. Porque, na verdade, nós vamos ver, porque o SUS é uma política universal. Se o rico e o pobre têm acesso, como é que ela teve essa importância? Porque se observou que, no caso da saúde pública, e no SUS especificamente, quem acessa postos, né? Postos de saúde, e quem acessa serviços ambulatoriais são pessoas de classe baixa, os mais pobres. Então, veja a importância da intervenção do Estado na economia via políticas de gasto para promover a redução da desigualdade. Nosso, né? Desigual. Então, o que aconteceu? Nós estamos num estágio em que nós não reduzimos as desigualdades, nós não chegamos a superar as nossas dificuldades, e agora nós retomamos desde 2016 políticas de corte de gastos com, digamos assim, com um olhar exagerado no meu ponto de vista. Porque, veja, a emenda constitucional 95, nós vamos chegar na razão gasto público PIB em torno de que nós tínhamos na década de 1990. Só que nós seremos 30 milhões a mais de brasileiros. E 30 milhões a mais de brasileiros mais idosos. E idosos, o gasto em saúde é muito maior. E com a reforma da Previdência, que vai fragilizar ainda mais essa população, o quadro tende a se agravar. Professor, a gente está chegando no final do programa, infelizmente o assunto está muito bom, mas eu vou ter que lhe pedir para encaminhar para o final nesse muito. Então, eu acho que qual é a saída, então, para encerrar esse assunto? A saída, de fato, é uma reforma tributária progressiva, né, que altere não só o tema da simplificação tributária, que é importante, mas ela tem um limite, e que faça a tributação, por exemplo, que mais ricos tenham capacidade. Contribuintes com mais renda contribuem mais. Não é possível que no Brasil um contribuinte que tem uma renda de 240 salários mínimos tenha uma alíquota, imposto de renda pessoa física tenha uma alíquota de menos de efetiva de 2%, muito similar a quem ganha até 5 salários mínimos. Extremamente. Mas para isso a cidadania precisa ter conhecimento de quem efetivamente está pagando tributos no Brasil e para quem vai. Porque justamente aquele cidadão que precisa do SUS, da educação e da segurança é aquele que mais paga tributos e ele não recebe esses serviços em troca. Então é por isso que nós temos o curso de Educação Fiscal e Cidadania na universidade, inclusive com o apoio do Sindifisco no financiamento, no apoio do livro, que nós doamos um livro que trata desses temas. E aí, ou seja, nós precisamos de mais educação fiscal para a cidadania brasileira, para que ela possa se manifestar diante, né, desse tema que é bastante preocupante, os rumos, não só o tema do obscurantismo, o tema da cultura e outros aspectos bastante preocupantes. E eu não sou tão otimista quanto o professor Paulo, mas eu acho que a gente precisa construir saídas nesse sentido, porque do contrário, se nós reduzirmos ainda mais o papel do Estado na economia, a pergunta é, a receita tributária vai ser destinada para quem? E, enfim, a gente precisa construir coletivamente e, de fato, fazer pressão no parlamento, enfim, em outras instituições, para que essas reformas
principalmente a emenda constitucional 88, nem falei da reforma da MP da Liberdade, mas como elas vão, na verdade, aprofundar a desigualdade no Brasil. Com certeza. E aprofundar a desigualdade e não solucionar o problema do desemprego. E aí sim nós estaremos à beira de um risco social bastante significativo na minha avaliação. Com Muito certeza, obrigada. né? Que isso, a gente que agradece. Com certeza, o tema da educação fiscal, da cidadania fiscal, ele é importantíssimo, a gente tem alertado. A ignorância na área tributária, a gente vê no dia a dia, né, das pessoas. Ignorância no sentido de não conhecer. Né? Eu vou até citar um caso aqui de uma pessoa que não sabia o que era IPVA. Uma pessoa com um nível superior e tudo mais, não sabia o que era IPVA. Imagina o absurdo disso. E nós temos aí vários impostos, tributos, né, que as pessoas desconhecem, não sabem. Pagam sem saber o que estão pagando, essa que é a realidade. E muito menos sabem a destinação desses recursos, né? Que é tudo aquilo que a gente tem discutido aqui nos nossos vários programas. Estivemos aqui com o Eduardo Moreira, Maria Lúcia Fatorelli e vários auditores fiscais passaram por aqui. E é um tema recorrente, é um tema que a gente tenta contribuir para que a sociedade fique mais esclarecida. E como disse a professora Rosa, a gente precisa urgente desse esclarecimento, porque é uma questão de combate à desigualdade que vai nos levar ao crescimento econômico, sem dúvida. Que é a crise, dizer que é a crise que provoca o déficit, não o déficit que provoca a crise. Perfeito, esse raciocínio é também bastante importante para o momento que a gente está vivendo. Eu agradeço a professora Rosa e agradeço a sua audiência mais uma vez. Dizer que o Sindicato em Ação é um programa feito para você, que você pode e deve participar mandando comentários para a gente pelo YouTube, pelas nossas redes e sugerindo pautas, sugerindo convidados. Nós estamos sempre à disposição. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. Uma grande satisfação estar com vocês. Vejo vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado.